Olá pessoal, nesta oitava aula de análise combinatória e probabilidade, nós faremos algumas aplicações diferentes do que nós fizemos para o binômio de Newton e para o polinômio de Leibniz. Antes de iniciarmos as aplicações propriamente ditas, vamos recapitular aqui um pouco sobre o triângulo de Pascal, o binômio de Newton e o polinômio de Leibniz. O triângulo de Pascal, nós vimos que é um triângulo numérico, né, formado pelas combinações. Tá? Primeiro você inicia com a combinação 0, 0. Na linha seguinte a combinação de 1, 0, combinação de 1, 1. Depois vem a combinação de 2, 0, combinação de 2, 1, combinação de 2, 2. E assim por diante. Tá? Então é interessante observar que essa linha aqui, né, é a linha 0, tá? Essa aqui é a linha 1 e assim por diante, tá? Assim como essa coluna aqui é a coluna 0, essa coluna aqui é a coluna 1, tá? E também assim por diante, tá? Então é interessante observarmos que as linhas do triângulo de Pascal iniciam-se com 0, tá? Então por exemplo, esse aqui é a linha 5, tá? A ideia de iniciarmos tanto com linha 0 para a coluna 0, tá? É que, por exemplo, aqui na linha 5, sempre esse primeiro número seja o 5, seja sempre o número da linha, tá? E a ideia aqui que iniciarmos a coluna com 0, né, é que sempre esse segundo número indica a coluna da combinação, certo? Então é importante ter esse esquema em mente, tá? Que o triângulo Pascal é formado por combinações, tá? Onde a combinação de N e PAP ocupa a linha N do triângulo Pascal e a coluna P. De novo, tendo em mente que ela começa com linha 0 e coluna 0, tá? Outro fato importante do triângulo de Pascal é que a linha 0 ela tem um elemento, a linha 1 tem 2 elementos, a linha 2 tem 3, tá bom? Então uma linha N ela tem N mais um elemento. Por exemplo, a linha 15 vai ter 16 elementos, tá? Também é um fato importante. Que nós vamos usar essa ideia, né? Embora seja simples, né? Mas vamos usá-la, tá bom? Nas aplicações. Agora, um outro fato também bastante importante, aí eu vou falar desse outro fato aqui, não enxergando o triângulo de Pascal em termos de combinação, mas em termos já dos valores numéricos, né? Depois que a gente calcula essas combinações, tá? Aqui é o valor do triângulo Pascal calculado as combinações, né? Ou construído da forma que eu ensinei, né? Usando a relação de Stifel, certo? Um fato importante, né, que vem da propriedade simétrica, né, que a gente também explicou, né? Por exemplo, esse número é igual a esse, né? Esse número é igual a esse, tá? Um fato importante é que no triângulo de Pascal, os maiores termos de uma linha são os termos médios, tá? Então, isso aqui vai ser extremamente importante para a gente, tá? Então, no triângulo de Pascal, os valores vão aumentando, em cada linha os valores vão aumentando, tá? Até chegar num termo médio, num termo central. Então, por exemplo, aqui na quarta linha, aqui do triângulo de Pascal, os termos vão aumentando até chegar num termo central, né? Até chegar nesse termo. E depois vão diminuindo, tá bom? Então, o termo central, tá bom? Da linha, que vai ser o termo máximo daquela linha, tá bom? Quando tiver aqui, por exemplo, não tem um termo central, tem dois centrais, né? E esses dois coincidem, né? Por simetria, tá? Então aqui, por exemplo, toda vez que for uma linha par, tá bom?
que é o caso aqui, a linha 2, ó, que é a segunda linha, aqui é a quarta linha. Toda vez que for uma linha par, vai ter um termo central, tá bom? E esse termo central é o que vai ser o maior termo da linha. Quando for uma linha ímpar, por exemplo, aqui a terceira e a quinta linha, não tem um termo central, tem dois termos centrais, né, que vão nos dar o maior valor da linha no triângulo de Pascal, certo? Então, isso é outra noção extremamente importante, tá? Para as nossas aplicações, certo? Então, visto essas observações aqui do triângulo de Pascal, vamos relembrar aqui no binômio de Newton, né, a forma do binômio de Newton. X mais A elevado a N é somatório para P variando de 0 até N, combinação de N, P a P, A elevado a P, X elevado a N menos P. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, né, na verdade, nem a fórmula em si. Tá? O que eu quero chamar a atenção aqui é um fato que nós usamos para obter a fórmula. Tá? Foi o seguinte: x mais A elevado a N, nós expandimos, né, o produto de x mais A vezes x mais A vezes x mais A n vezes, tá? Então é o seguinte, para eu fazer esse produto aqui, tá, eu vou escolher uma certa quantidade de A's e uma certa quantidade de x. Então, de cada fator desse aqui, eu vou escolher ou x ou A, tá? Aqui eu escolho um x ou um A, aqui no segundo fator, outro um x ou um A, e no último fator eu vou escolher um x ou um A. O certo é que se, por exemplo, tá, se eu escolher dentre esses n fatores, eu escolher p fatores iguais a A, então vai ficar A vezes A vezes A vezes A, p vezes. Então aparece o A elevado a p. Tá? Consequentemente, se eu escolher p fatores iguais a A, o que sobra vai ser o x. Aí o que sobra é n menos p, certo? Aí a pergunta, né, é o seguinte: de quantas formas eu posso escolher dentre esses n fatores? Eu posso escolher p fatores iguais a A. É o que resulta na combinação de n, p a p. Tá? Então, isso que eu quero chamar a atenção, que vai ser, não é nem a fórmula do binômio Newton em si, é essa ideia de que de n fatores aqui, tá? Para escolher p fatores iguais a A, eu tenho uma quantidade dada por isso aqui, combinação de n, p a p. Tá? É um número de formas distintas que eu tenho de escolher p fatores iguais a A dentre esses n aqui. Tá? Por fim, né, nós vimos o polinômio de Leibniz, né, que é uma generalização do binômio de Newton, que é uma potência para uma quantidade maior que 2, né, de parcelas. Tá bom? Então a fórmula é esse somatório de n fatorial sobre alfa 1 fatorial vezes alfa 2 fatorial vezes alfa p fatorial, vezes x1 elevado a alfa 1, x2 elevado a alfa 2, vezes xp elevado a alfa p, onde esses alfa 1, alfa 2, né, e alfa p são inteiros não negativos, cuja soma, né, tem que dar n, né, o mesmo valor da potência. Tá? Aqui também, o que eu quero chamar a atenção, nem a fórmula em si, tá? De novo, para escolher novamente, né, usando essa mesma ideia que nós fizemos para o binômio de Newton, essa potência aqui são n fatores iguais a essa expressão aqui. Então, se eu, dentre esses n fatores, escolher alfa 1 fatores igual a x1, alfa 2 fatores igual a x2 e assim sucessivamente, vai resultar nesse produto aqui, tá? Aí a pergunta, de quantas formas eu posso escolher x1 fatores iguais, alfa 1 fatores iguais a x1? Aí é a combinação de n para escolher alfa 1. Aí de quantas formas eu posso escolher alfa 2 fatores iguais a x2? É a combinação, aqui é o que sobra, né? N menos alfa 1 para escolher alfa 2, tá? E assim sucessivamente, né? Aí o produto, né? O produto dessas combinações aqui dá exatamente essa expressão aqui, tá?
até o último, né, que é a combinação de N menos alfa 1 menos até o alfa P menos 1, né, para escolher alfa P. Né? Então esse produto aqui dá exatamente essa expressão aqui, tá bom? Bom, visto essa revisão aí rápida, né, do que nós vimos nas semanas 5, 6 e 7, tá? Vamos agora partir para as aplicações, tá? Distintas daquela que nós vimos nas aulas anteriores. Neste primeiro exemplo, nós temos o seguinte: uma experiência teórica, dois elementos químicos X e Y foram representados por bolas, né? O elemento X pela bola vermelha e Y por bolas azuis, tá? Respectivamente. A experiência foi o seguinte: cada um pegava uma quantidade de 15 bolas, tá? Essas 15 bolas escolhidas arbitrariamente dentre vermelhas e azuis, né? Para representar esses elementos químicos, tá bom? E foram colocados em uma fila, tá? Então isso aqui é importante, tá? Colocados em uma fila significa que a forma que você dispõe essas bolas, né, determina uma fila diferente, tá? Aí cada fila diferente era fotografada. Aí nós temos três perguntas, tá? Uma primeira pergunta é: quantas fotos, né, contendo 8 bolas vermelhas e 7 azuis podem ser obtidas, tá? A segunda pergunta é: quantas fotos continham todas as bolas de mesma cor? E a terceira pergunta é: qual a quantidade de cada bola fornecerá a maior quantidade de fotos possíveis? Bom, então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: quantas fotos contendo 8 bolas vermelhas e 7 azuis, né, foram entregues, ou seja, foram tiradas, tá? Então, o que nós temos? Nós temos, como serão escolhidas 15 bolas, para cada escolha nós temos aqui vermelho e azul, né? Aqui eu tenho vermelho e azul, e respectivamente vermelho e azul. Então, para cada escolha, né, dessas, eu tenho duas possibilidades: vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, né? Só que eu quero saber quantas fotos, né, contendo 8 bolas vermelhas e 7 azuis foram entregues, tá? Então, isso significa que eu vou ter que escolher aqui dentre as 15, entre esses 15 pares ordenados, né, entre vermelho e azul, eu tenho que escolher 8 vermelhas, tá? Respectivamente, se eu escolher 8 vermelhas, as 7 azuis já ficam escolhidas, tá? Então a pergunta é: de quantas formas distintas eu posso escolher? Dentre esses 15 pares ordenados, eu posso escolher 8, né? 8 escolhendo a bola azul, tá? Então lembram do binômio de Newton? Segue a mesma ideia. Eu tenho lá no binômio de Newton, eu tinha n fatores para escolher p fatores iguais a a. Aí seria a combinação de n para escolher p, né? Aqui eu tenho uma quantidade de 15 pares para escolher 8. Então segue a mesmo raciocínio da construção da fórmula do binômio de Newton. Então a resposta aqui para a primeira pergunta é a combinação de 15 para escolher 8, tá bom? Eu vou deixar em termos de combinação, tá? Não vou calcular o resultado em si, tá? A segunda pergunta é: quantas fotos continham todas as bolas da mesma cor, tá bom? Então aqui, se eu escolher todas azuis, se são todas azuis, eu só tenho uma opção, né? Se eu fosse colocar em termos de combinação, das 15, eu escolhi as 15 azuis, tá? E a segunda possibilidade é escolher todas vermelhas, tá? Aí de novo, a combinação de 15 para escolher 15 também, tá? Bom, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, então são
Aqui a gente pode calcular rapidinho, né? Então, na verdade, o total aqui são 2 fotos. Então, 2 fotos contêm bolas da mesma cor, né? Uma foto contém todas as bolas azuis e outra foto contém todas as bolas vermelhas. Tá? A terceira pergunta é qual a quantidade de cada bola fornecerá a maior quantidade de fotos possível. Tá? Então, por exemplo, escolhendo todos os azuis, eu só tenho uma foto. Tá bom? Aí a pergunta é qual a quantidade de cada bola vai nos dar a maior quantidade de fotos possível. A quantidade de bola, ela é que eu estou escolhendo, ela é dada por essas combinações, tá bom? Então, aqui, a combinação de 15, 0. Aqui eu escolhi, por exemplo, nenhuma bola vermelha. Combinação de 15, 1. Eu escolhi das 15, uma bola vermelha. Combinação de 15, 2. Das 15 eu escolhi 2 bolas vermelhas. 15, 3. Das 15 bolas eu escolhi 3 vermelhas, tá? E assim sucessivamente, até aqui das 15 escolher as 15 vermelhas. Então, isso aqui, essas combinações estão me dando a quantidade de bolas, tá? Escolhendo 0 vermelha, 1 vermelha, 2 vermelhas, 3 vermelhas e 15 vermelhas, tá? A quantidade de... na verdade, aqui é a quantidade de fotos, tá? A quantidade de fotos, né? Eu falei quantidade de bolas, na verdade, isso aqui é a quantidade de fotos, né? Como eu já estava fazendo. Então, a pergunta, né? Ele quer saber qual a quantidade de cada bola fornecerá a maior quantidade de fotos possível. Então, como essas combinações me calculam a quantidade de fotos, aqui é a quantidade de fotos, de novo, escolhendo 0 vermelha, aqui escolhendo uma vermelha, escolhendo 2 vermelhas, tá? Aqui é 0 vermelha, aqui 1 vermelha, aqui 2 vermelhas, 3 vermelhas e assim vai. Aqui 15 vermelhas. Então nós temos que saber, na verdade, qual é o maior elemento dessa sequência de combinações, tá bom? Só que aí vamos relembrar o que eu expliquei lá no triângulo de Pascal, né? Isso aqui, essa sequência de combinações, isso aqui é a 15ª linha do triângulo de Pascal, certo? 15ª linha do triângulo de Pascal. Aí nós vimos, né, que quando a linha for... Primeiro, né, como é a quantidade, como é a linha 15, tá? Como é a linha 15, não tem um termo central, né? Vai ter 2 termos centrais, tá bom? Então vão ter 2 termos centrais. Aí, qual seria esse termo central? O termo central aqui, aí vamos ver. Aqui na 15ª linha do triângulo Pascal, nós temos 16 elementos. Como nós temos 16 elementos, os 2 centrais vão ser o 8º e o 9º, tá? Vai ser o 8º, então é o elemento que está na 8ª coluna e o elemento que está na 9ª coluna, tá? Vão ser iguais ele. Então vamos pegar apenas o elemento que está na 8ª coluna, tá bom? Então é o elemento que está na 15ª linha e 8ª coluna, tá bom? O elemento está na 15ª linha, que é a combinação de 15, tá? A 8ª coluna, aqui tem que tomar cuidado, tá? A 8ª coluna não seria aqui o 8, não, certo? Não seria o 8, não. Seria, como as colunas eu estou contabilizando de 0, tá? Como eu estou contabilizando de 0, então isso aqui seria o 7, tá bom? Na verdade aqui, como eu falei que ia ser
tanto oitava coluna quanto da nona coluna. Aí o da nona coluna, né, seria esse aqui. Então aqui ia coincidir, tá? Mas esses dois valores eles coincidem, são iguais, tá bom? Por simetria, novamente, tá? Mas o que ocupa a coluna de número 8, tá bom? De novo, contabilizando, aqui essa coluna número 8, tá? Contabilizando isso aqui sendo a primeira coluna, a segunda coluna, tá bom? Terceira coluna. Então a coluna de número 8 seria esse aqui, tá? Combinação de 15, 7 a 7, tá? Então isso aqui, que na verdade coincide com esse, tá? Então, se tivesse colocado a combinação de 15, 8 a 8 também estaria certo. Isso aqui é que vai dar a maior quantidade de fotos possível, tá bom? A maior quantidade de fotos possível, tá? Só que ele não quer saber qual é a maior quantidade de fotos possível. Ele quer saber qual a quantidade de cada bola. A quantidade de cada bola é aqui. Eu escolher 7. Essas combinações, ó. Lembra que esse segundo elemento aqui é a quantidade de bolas vermelhas, tá? Então é eu escolher 7 bolas vermelhas, tá? E 8 azuis, tá bom? Então é eu escolher 7 bolas vermelhas, tá? 7 bolas vermelhas e 8 azuis. Que na verdade, por esse fato aqui, dá a mesma quantidade se eu escolher 8 bolas vermelhas e 7 azuis. Então essas escolhas aqui dão uma mesma quantidade de fotos, né? Que é dado por essas combinações. Então tem essas duas configurações que me dão a maior quantidade de fotos possível. Uma segunda aplicação, que na verdade segue a mesma ideia da aplicação anterior, é dada da seguinte forma. Numa festa de São João, o locutor propôs o seguinte desafio. Tem umas bolinhas de duas cores, né? Bola branca e bola preta, tá bom? A pessoa vai escolher 12 bolas, tá? Dentre as bolas brancas e pretas, e formará a maior quantidade possível de fileiras distintas, tá? A fim de construir uma cortina. Então, por exemplo, se a pessoa escolher todas as bolas brancas, se a pessoa escolher todas as 12 bolas brancas, ela só tem essa configuração, tá bom? Então só tem uma fileira, né? Já se, por exemplo, a pessoa escolher uma bola preta e 11 brancas, aí ela pode formar essa fileira, essa fileira, essa fileira, contabilizando aqui um total de 12 fileiras, tá bom? Então já é uma cortina maior, tá bom? Então, nessa brincadeira, tá? Ele quer saber aqui, quem construir a cortina mais larga ganhará um prêmio, tá bom? Então a pergunta é, né, que quantidade de bolinhas de cada cor você deverá escolher para poder ganhar o prêmio, tá bom? Ou seja, quantas bolas brancas e pretas você deve escolher, né, para que você tenha a maior quantidade possível, né, de combinações de fileiras, tá? Para que essa cortina seja a maior possível, tá bom? Então essa é a pergunta, a primeira pergunta. A segunda pergunta é: pode haver mais de um ganhador com escolhas de quantidades diferentes de bolinha? Então, se alguém escolher quantidades diferentes de bolinha, né, eles podem os dois ganhar. Eles podem formar fileiras com uma mesma quantidade de fileiras, né? Pode formar uma cortina com a mesma quantidade de fileiras de bolinhas, tá? Tendo quantidade diferente de bolas brancas e pretas. Bom, então aqui é um problema semelhante às últimas perguntas da aplicação 1, né, do exemplo anterior. Então vamos lá. A primeira pergunta, né? Que quantidade de bolinhas de cada cor você deverá escolher para ganhar o prêmio? Ou seja, a pergunta é, escolhendo dentre
das 12 bolinhas, né, escolhendo dentre brancas e pretas, tá? Quantas bolas brancas e pretas eu devo escolher para que eu tenha o maior número de fileiras possíveis, tá bom? Esse número de fileiras se encaixa, né, como no exemplo anterior, como se fosse as fileiras lá das fotos, né, dos elementos, tá bom? Então, raciocinando como no exemplo anterior, então, por exemplo, aqui, combinação de 12 e 0, eu escolher, por exemplo, nenhuma bola preta. Aí, é esse caso aqui, ó. A combinação de 12 e 1, eu escolhi uma bola preta, que é, então vamos lá, esse aqui é esse caso, e esse aqui é esse caso aqui, ó. Escolhendo uma bola preta, aí eu tenho essas 12 possibilidades. Escolhendo 0 bola preta, uma possibilidade. E assim sucessivamente. Para escolhendo 2 bolas pretas, eu vou ter essa quantidade aqui, combinação de 12, 2. E assim sucessivamente, tá? Até eu escolher as 12 bolas pretas, né? Que eu vou ter também só uma fileira, né? Sendo todas pretas. Então, essas combinações aqui me dão o número de fileiras, certo? Me dão o número de fileiras. Então, como eu quero construir a cortina mais larga, eu quero saber qual desses valores é o maior possível, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é a 12ª linha do triângulo de Pascal. Aí nós vimos que no triângulo de Pascal, quando eu tenho uma quantidade par, né, quando a linha é uma linha par, eu tenho um termo central, e esse termo central é que me dá o maior elemento, tá? Então, aqui é uma quantidade par, tá bom? É uma linha par. Essa linha par, na linha 12 eu vou ter 13, elementos, tá? E desses 13 elementos, o elemento central é que está na posição 7, tá bom? Então aqui é a posição 1, posição 2, aqui posição 1, posição 2, posição 3, tá? Então ele está na posição 7. Então seria a combinação de 12 para escolher quanto? Não 7, 6, né? Sempre diminui 1, né? De novo aqui, ó, posição 0, posição 1, desculpa, a combinação de 12, 0. Posição 2, combinação de 12, 1. Tá bom? Que é a posição 3, combinação de 12, 2. Então a posição 7 é a combinação de 12, 6. Então essa combinação aqui me dá a quantidade máxima de fileiras que eu posso construir. E essa fileira aqui é construída escolhendo 6 bolas pretas. E se eu escolher 6 bolas pretas, de um total de 12, as outras 6 são brancas. Tá bom? Então, é essa escolha que eu tenho que fazer. Escolher 6 pretas e 6 bolas brancas para obter a maior fileira, né? A maior quantidade de filas possível. Com isso, a maior cortina possível. Tá? A segunda pergunta é: pode haver mais de um ganhador com escolha de quantidade diferente de bolinhas? Traduzindo aqui em termos de combinação, existe outro valor que me dê... Porque esse aqui a gente viu que é o maior valor, né? Se tivesse outro valor coincidindo com esse aqui, tá? Teria uma outra escolha, né, entre bolas brancas e pretas, que também me daria essa quantidade máxima de fileiras. Mas aqui, nós vimos que quando a linha é uma linha par, eu só tenho um termo central. Então, eu só tenho essa escolha aqui, que me dá essa combinação máxima, né? Essa quantidade máxima de cortinas, tá? Então, a resposta da segunda pergunta é não. Não tem mais de um ganhador, né, escolhendo quantidades diferentes, além dessa 6 brancas e 6 pretas. Uma continuação, né,
do exemplo anterior, né? Só que agora, ao invés de 12 bolinhas, né, eu tivesse 13, né? Se eu tivesse 13 bolinhas para escolher, né, entre brancas e pretas, se no caso se eu tivesse 13 bolas, se eu poderia haver mais de um ganhador, né, escolhendo quantidades diferentes de bolinhas. Então no exemplo anterior nós vimos que não, né? Eu tenho que escolher 6 brancas e 6 pretas, e isso me dá a quantidade máxima de filas. E se fosse 13 bolas entre brancas e pretas, existem quantidades diferentes que me dá de bolinhas, que me dão as fileiras máximas. E a resposta aqui, né, é imediatamente sim. Se a resposta é só se existe, a resposta é sim. Porque nós vimos que se for uma quantidade par, não tem. Só existe um termo central. Né? Agora, se for uma quantidade ímpar, existem 2 centrais. E esses 2 centrais, eles vão me dar os termos máximos, né, lá do triângulo de Pascal, daquela linha. Né? E com isso, com esses termos máximos, eu consigo achar as quantidades de bolinhas entre brancas e pretas. Tá? Então aqui mais eu vou explorar não só a resposta sim ou não, né? Eu vou dizer quantas são de cada cor, tá? Então aqui se fosse 13 bolas, então seria a 13ª linha do triângulo Pascal, que é essa aqui. Então a 13ª linha do triângulo Pascal aqui, por exemplo, eu escolhendo 0 bolas pretas, escolhendo uma preta, 2 pretas, tá? E aqui escolhendo as 13 pretas. A 13ª linha do triângulo Pascal, ela tem 14 elementos, é uma quantidade par. Quando é uma quantidade par, eu não tenho um termo central, eu tenho 2 centrais, tá? Né? E esses 2 centrais será o que está na posição 7 e na posição 8. Bom? Então, aqui a posição, aqui seria a primeira posição, aqui seria a segunda posição, tá? Então, o que estaria na posição 7 é a combinação de 13 e 6, e o que estaria na posição 8 é a combinação de 13 e 7. Tá? Então, esses termos é que seriam os maiores termos dessa linha aqui do triângulo Pascal. E aqui seria eu escolher 6 bolas pretas, né? E o resto branca, né? Então é 6 pretas e 7 brancas. E aqui seria eu escolher 7 pretas e 6 brancas. Tá bom? Então essas duas configurações diferentes, né? 6 pretas e 7 brancas. E aqui é 7 pretas e 6 brancas, né? São configurações totalmente diferentes. Mas mesmo assim eu tenho quantidades iguais de fileiras. Isso aqui serão iguais. E me dá a quantidade máxima. Então nesse caso eu teria 2 ganhadores, né? A quarta aplicação, ela é a primeira aplicação acrescentada uma unidade, né? Então nós vamos, na verdade, lá eram 2 valores, né? Então nós vamos sair do binômio de Newton, né? Que vale para 2, e aqui são para 3 valores, vamos entrar no polinômio de Leibniz. Então, aqui é a mesma ideia da primeira aplicação, com um elemento químico a mais. Então eu tenho 3 elementos químicos, x, y e z, tá? Aí o elemento x é representado por bolas vermelhas, o elemento y por bolas azuis, o elemento z por bolas verdes, tá bom? Aí, de novo, cada aluno vai escolher 15 bolas, tá? Dentre essas vermelhas, azuis e verdes, tá? E colocar de novo em fila, né? Cada fila diferente vai ser fotografada. Primeira pergunta: quantas fotos contendo 8 bolas vermelhas, 7 azuis e nenhuma verde foram entregues, ou seja, foram fotografadas? Então aqui, nessa primeira pergunta, é como se eu quisesse saber, né? Então eu tenho 8 vermelhas, né? Então seria, né? Vou botar aqui
como se fosse... Vou escolher 8 bolas vermelhas. Vou escolher... Aqui seria, de novo, agora tendo os ternos ordenados, né? Que é vermelho, azul e verde. Vou botar VE, né? De 15 ternos ordenados, aí desses 15 eu vou escolher 8, tá? Escolher 8, que serão os 8 verdes. Aí do restante, né? Do restante eu vou escolher 7 azuis, né? Aí o que sobra são as verdes. Então aqui é como se fosse, né, o coeficiente desse termo aqui, né? V elevado a 8, né? Eu estou escolhendo 8 vermelhas, né? Aqui, na verdade, eu escolhi 7 azuis, então é como se fosse A elevado a 7. E eu escolhi o restante, né? O que sobra, que é 0, verdes. Então, qual seria o coeficiente disso aqui, né? Coeficiente disso aqui no polinômio de Leibniz. O coeficiente disso aqui do polinômio de Leibniz é 15 fatorial sobre 8 fatorial, 7 fatorial vezes F fatorial. Tá bom? Então, é essa quantidade aqui que me dá a quantidade de fotos contendo 8 bolas vermelhas, 7 azuis e nenhuma bola verde. Então, seria essa a resposta aqui. A segunda questão é quantas bolas contendo quantas fotos, né, contendo todas as bolas de mesma cor, tá? Bom, aqui na verdade seriam 3, né? Seriam 3. Analisando da forma que nós fizemos aqui, ó. Primeiro seria V elevado a 15, A elevado a 0 e V elevado a 0, né? 15 vermelhas, nenhuma azul e nenhuma verde, né? Ou nenhuma vermelha, 15 azuis e nenhuma verde, né? E aqui nenhuma vermelha, nenhuma azul e 15 verdes. Aqui dá 15 fatorial sobre 15 fatorial, 0 fatorial, 0 fatorial. Tá bom? Me daria essa quantidade aqui. Que isso aqui vai dar 1. Né? Aí, todos esses aqui vão dar 1. Né? Só vão alternar aqui a posição do 15 fatorial. Então, aqui seria 1, aqui seria 1 também. E aqui também seria 1. Né? Então, eu tenho 3 fotos diferentes. Né? Uma sendo todas vermelhas, outra sendo todas azuis e outra sendo todas verdes. A terceira pergunta: e se fosse agora 5 bolas de cada cor? Então, seria 5 bolas verdes, 5 azuis, desculpe, 5 vermelhas, 5 azuis e 5 verdes. Então, o que me dá a quantidade de fileiras distintas com essa escolha é o coeficiente lá do polinômio de Leibniz, que é o 15 fatorial sobre 5 fatorial, 5 fatorial, 5 fatorial. Então, isso aqui, né? Novamente, eu não estou calculando, tá, esses fatoriais. Se vocês quiserem achar o valor especificamente, é só calcular. É dado por essa divisão aqui, né? 15 fatorial sobre 5 fatorial, 5 fatorial, 5 fatorial. Bom. E a quarta pergunta é qual a quantidade de cada bola fornecerá a maior quantidade de fotos possível. Tá bom? Então vamos lá. Vamos analisar os exemplos, né, que nós fizemos anteriormente. Anteriormente, nós vimos que o que está me dando a maior quantidade de fotos possível é quanto mais eu distribuo igualitariamente das quantidade de bolas que eu vou escolher entre as cores, né? Por exemplo, lá no primeiro exemplo, que eu tinha 15 bolas para escolher 8 vermelhas e 7 azuis, tá? Qual seria a quantidade máxima de fotos possível? Seria eu pegar esses 15 e tentar dividir o mais
igualitária possível, de forma mais igualitária possível, entre vermelho e azul, tá? Entre vermelho e azul. É claro que eu não posso dividir o 15 em metade, né? Metade vermelho e metade azul, não dá, porque é ímpar. Então, para eu dividir da forma mais igualitária possível, seria eu pegar, por exemplo, 7 vermelhas e 8 azuis, tá? Ou 8 vermelhas e 7 azuis. A gente viu lá no primeiro exemplo. No exemplo 2, quando eu tinha uma quantidade par de bolas, eu tinha 12 bolas, nós vimos que o que me dava a quantidade máxima eu dividi em 6 e 6. Tá bom? Aquilo me daria a maior quantidade de fileiras possível, né? Então, essa ideia de você dividir de forma mais igualitária possível é que te dá a maior quantidade de fotos possível, né? Aqui, no caso, eu tenho as 15 bolas. Para eu dividir as 15 bolas de forma mais igualitária possível entre 3, entre x, y e z, né? Entre vermelho, azul e verde, seria eu dividir das 15, 5 verdes, 5 vermelhas e 5 azuis, tá? Então, seria exatamente esse mesmo resultado aqui, tá? Isso para a gente não ter que fazer cada uma das combinações possíveis, tá? Vamos usar esse raciocínio para a gente não precisar fazer tudo isso. Então, a resposta da quarta pergunta coincide com a resposta da terceira, né? Na verdade, assim, isso aqui é que me dá a quantidade máxima de fotos possível. Mas a pergunta é qual é a quantidade de cada bola, né? Então, eu escolher 5 verdes, 5 azuis, né? 5 vermelhas, 5 azuis e 5 verdes. Isso me dá essa quantidade máxima aqui de fotos. Este quinto exemplo já é uma generalização do exemplo 2, né? Aqui, novamente, nós vamos formar fileiras, né, para montar uma cortina. Cada fileira é formada por 12 bolinhas, tá? Só que agora eu tenho 3 opções. Eu tenho, além de bolas brancas pretas, eu tenho bolas vermelhas, tá? Então, das 12 bolinhas, eu vou escolher arbitrariamente entre brancas, pretas e vermelhas, tá? Para montar uma cortina, e que vai ganhar quem obter a cortina mais larga, né? Ou seja, a maior, dado uma escolha aqui entre bolas brancas, pretas e vermelhas, para compor 12 bolas, qual é a que vai me dar o maior número de fileiras possível, tá bom? Então a primeira pergunta é que quantidade de bolinhas de cada cor você escolherá a fim de ganhar esse prêmio. Então, novamente, quantas bolas de cada cor você deve escolher, né, dentre as 12 bolas para obter a cortina mais larga, tá? E isso, novamente, é você escolher, dividir, né? Dividir de forma mais igualitária possível as 12 bolas entre brancas, pretas e vermelhas, tá? Aqui, como o 12, né, é divisível por 3, então é você pegar 12, das 12 escolher 4 brancas, 4 pretas e 4 vermelhas, tá bom? Então seria você escolheria 4 bolas brancas, escolheria 4 bolas pretas, escolheria 4 bolas vermelhas. Essa escolha aqui é o que te daria a maior quantidade de fileiras possível. E essa, né, a pergunta é que quantidade de bolinhas, né? A quantidade de bolinhas está aqui, é 4 brancas, 4 pretas e 4 vermelhas, tá? Mas se a pergunta fosse quantas fileiras, né, é formada com essas combinações, a resposta seria 12 fatorial sobre 4 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial. Isso aqui é o que
vai dar o maior número de fileiras, tá? A segunda pergunta é se pode haver mais de um ganhador com escolha de quantidade diferente de bolinhas. Aqui nesse caso é não, né? Nesse caso é não, porque eu só posso dividir o 12 de forma mais igualitária possível entre brancas, pretas e vermelhas, dessa forma, 4, 4 e 4, né? Agora, se o 12 não fosse divisível por 3, né? Aí sim, eu poderia ter quantidade diferente de bolinhas, tá? De cores distintas, né? Tendo uma mesma quantidade máxima de fileiras para compor a cortina. Então, mas nesse caso aqui, a resposta da segunda pergunta é não. Finalmente, estendendo a discussão anterior, né? Eu disse que se fosse uma quantidade que fosse divisível, né? Só teria uma escolha entre as bolas brancas, azuis e vermelhas. E se fosse uma quantidade, né, não divisível, por exemplo, 13, né? Então, se fosse uma quantidade 13, para escolher entre brancas, azuis e vermelhas, aí note que agora o 13 não é divisível por 3, né? O 13 não é divisível por 3, então a gente tem que saber como dividir o 13 de forma mais igualitária possível entre 3 escolhas, né? Então, o que a gente pode fazer é pegar aqui, por exemplo, 4, 4, né? 4, 4. Se fosse 4, 4 e 4 dava 12. Então, vamos aumentar um aqui, vamos botar 5, né? Aqui dá 13, certo? Outra forma possível é eu pegar 4, 5 e 4, né? Que também dá 13. E outra forma possível é eu pegar 5, 4 e 4. Então, eu escolhendo 4 bolas brancas, 4 azuis e 5 vermelhas, ou se eu escolher 4 bolas brancas, 5 azuis e 4 vermelhas, ou se eu escolher 5 bolas brancas, 4 azuis e 4 vermelhas, tá? Essas quantidades aqui é que me dão as quantidades máximas, né, de fileiras, tá? E aqui a quantidade máxima dessa, né, 3 fatorial sobre 4 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial. Dessa aqui é a mesma coisa, só muda a posição, né? E dessa aqui é 3 fatorial sobre 5 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial. Na verdade, essas coisas coincidem, né? Só está mudando a posição aqui do 5 fatorial. Tá bom? Então, essas três coisas coincidem. Então, essa quantidade aqui é que me dá o número máximo de fileiras. E esse número máximo de fileiras, então a resposta aqui é sim, né? Esse número máximo de fileiras pode ser obtido de 3 formas diferentes. Se eu escolher 4 brancas, 4 azuis, 5 vermelhos, ou se eu escolher 4 brancas, 5 azuis e 4 vermelhos, ou se eu escolher 5 brancas, 4 azuis e 4 vermelhas.